Bom dia, turma. Uma ótima segunda-feira a todos. Turma, hoje iremos dar continuidade ao nosso estudo de geometria. Nós iremos entrar no tema 2, ângulos e polígonos. Mas hoje vamos concentrar a nossa atenção apenas no estudo de ângulos, certo? Iremos entender o que é ângulo e conhecer os tipos de ângulos, ok? Tia, e o que é ângulo? Ângulo é a abertura entre duas linhas retas. Ângulo é a abertura entre duas linhas retas. Observem esta imagem e verifiquem que temos duas linhas retas. Olha aqui. E essas duas linhas retas partem de um mesmo ponto. E observem também que no encontro dessas duas linhas retas formam uma abertura. E esta abertura é chamada de ângulo, certinho? Então, nesta imagem temos duas linhas retas, também chamadas de lados, certo? O ponto de encontro dessas duas linhas retas é chamado de vértice. Ok? E este espaço entre as duas linhas retas é chamado de ângulo, ok? Portanto, ângulo é a abertura entre duas linhas retas, ok, turma? E vocês sabiam que os ângulos podem estar presentes em nosso cotidiano e nós não percebemos. Observem essas tesouras. Há ângulos nessas tesouras? Sim. Sempre que vocês se depararem com duas linhas retas que tem um ponto de encontro entre elas, o pontinho, essa sua abertura é chamada de ângulo. Portanto, ângulo é a abertura de duas linhas retas, certo? Observem agora este relógio. Há um ângulo neste relógio? Sim. Sempre que vocês se depararem com duas linhas retas, olha aqui, que tem um ponto de encontro entre elas, esta sua abertura é chamada de ângulo. Portanto, ângulo é a abertura de duas linhas retas. Turma, e existem três tipos de ângulos. Eles se diferenciam dependendo da abertura que cada um tem, ok? Para vocês entenderem melhor, observem aqui este círculo. Irei dividir este círculo em duas partes. Então, eu tenho meia volta na parte de cima e meia volta
na parte de baixo. Observem, certinho? Agora, eu vou dividir mais uma vez este círculo. Observem que eu dividi este círculo em 4 partes. Temos aqui 1/4 de volta, 2/4 de volta, 3/4 de volta e 4/4 de volta. Ok, turma? Isso quer dizer que um círculo com uma volta completa pode ser dividido em 4 partes. Turma, prestem bastante atenção, certo? Essa pequena parte do círculo é chamada de 1/4 de volta. 2 partes desse círculo é chamado de 2/4 de volta, ou metade do círculo. 3 partes do círculo é chamado de 3/4 de volta, ok? E as 4 partes do círculo é chamado de 4/4 de volta, ou círculo completo. Entendido? E como eu disse anteriormente, existem 3 tipos de ângulos. E eles vão se diferenciar dependendo da abertura que cada um tem. Depende da abertura do círculo. Tia, como é o nome dos 3 ângulos? Ângulo reto, ângulo agudo e ângulo obtuso, ok? Turma, o ângulo reto corresponde exatamente a 1/4 de volta, certo? A 1/4 de volta. O tamanho da abertura entre as 2 retas, ó, é igual a 1/4 de volta. O ângulo agudo corresponde a um giro menor. Ele é menor que 1/4 de volta, menor. Então, como que eu vou saber qual é o ângulo agudo? É só lembrar que ele é menor que o ângulo reto. Ele é menor que 1/4 de volta. Ele é menor que essa parte aqui, ó. Ou seja, o tamanho da abertura entre as 2 retas é menor que 1/4 de volta. E o ângulo obtuso corresponde a um giro maior. Corresponde a um giro maior que 1/4 de volta. Então, o ângulo obtuso, ele é maior que 1/4 de volta, mas é menor que um ângulo de meia volta. Ou seja, o tamanho da abertura entre as 2 retas é maior que 1/4 de volta. Vamos recapitular? Ângulo reto corresponde a 1/4 de volta. O ângulo agudo corresponde a um giro menor que 1/4 de volta. E o ângulo obtuso corresponde a um giro maior que 1/4 de volta. Ok? Certinho? Deu para entender? Então, vamos agora às atividades. Certinho, turma? Júlia está brincando com seus colegas. Nesta brincadeira, há momentos em que ela indica os colegas, sempre depois de indicar Clóvis. Observe ao lado. Júlia indicando Clóvis primeiro.
Depois de indicar Clóvis, Júlia indicou Gabriel, Fernanda e Paula, dando giros em torno de si mesma. Veja abaixo como foram os giros que Júlia deu. O menor giro que Júlia deu foi para indicar quem e o maior? Turma, primeiro, Júlia, ela indicou Clóvis, certo? E depois de indicar o Clóvis, Júlia, ela indicou Gabriel. E nesse momento, ela fez um pequeno giro, devido Gabriel estar no ladinho de Clóvis, certo? Depois, ela voltou o dedo novamente para indicar o Clóvis e em seguida indicou a Fernanda. Neste momento, ela fez um giro um pouco maior para chegar em Fernanda. E por fim, ela apontou novamente para o Clóvis e depois girou até a amiga Paula, realizando um giro bem maior, ok? Com base nisso, o menor giro que Júlia deu foi para indicar o Gabriel e o maior giro para indicar a Paula, certinho? Então escrevam aí, respondam aí. Turma, o giro que Júlia deu de Clóvis até chegar em Gabriel representa um ângulo reto, um ângulo agudo ou um ângulo obtuso? Muito bem, um ângulo agudo, pois corresponde a um giro menor que de um quarto de volta, ou seja, o tamanho desta abertura entre as duas retas é menor que um quarto de voltas, ok? E o giro que Júlia deu de Clóvis até chegar em Fernanda representa um ângulo reto, um ângulo agudo ou um ângulo obtuso? Muito bem, um ângulo reto, pois corresponde exatamente a um quarto de volta. O tamanho da abertura entre as duas retas é igual a um quarto de volta, ok? E o giro que Júlia deu de Clóvis até chegar em Paula representa um ângulo reto, um ângulo agudo ou um ângulo obtuso? Muito bem, um ângulo obtuso, pois corresponde a um giro maior que um quarto de volta, ou seja, o tamanho da abertura entre as duas retas é maior que um quarto de volta, ok? Vamos continuar com as atividades. Observe os giros dados por Vanessa e em seguida responda. Dos 3 giros dados por Vanessa, qual foi o menor? Então, primeiro, observamos o giro 1. O giro 1, como nós observamos anteriormente, ele é menor que um quarto de volta. Não é isso? O giro 2 já é maior que um quarto de voltas. E é menor que meia volta. E o giro 3, ele é maior que uma volta, quase completa uma volta inteira. Turma, desses 3 giros dados por Vanessa, qual foi o menor deles? Se você sabe, responda aí no livrinho, ok? Segunda questão. Observe as imagens e o ângulo destacado em azul na lousa. Agora destaque outros ângulos que você identificou nas imagens acima, pintando-os. Turma,
Nesta lousa, podemos observar apenas um ângulo azul, ok? E a questão quer que vocês destaquem ou circulem os outros ângulos presentes nas imagens, ok? Tanto na lousa, na tesoura, quanto no garoto com o skate, ok? Então respondam aí no livrinho de vocês. Terceira questão. Observe as ilustrações e responda as questões. Turma, vocês vão observar com atenção essas ilustrações para responder as questões. Observem que em cada ilustração há um ângulo destacado com cores diferentes. Neste muro, com a escada, a cor do ângulo é verde, ótimo. E na parede, o ângulo está de vermelho. E no relógio, temos um ângulo marcado de cor azul, ok? Na letra A, vocês vão responder o que foi destacado em cada uma das ilustrações. É muito simples, a tia já até comentou aqui com vocês. Na letra B, vocês irão observar novamente esses ângulos para responder quais desses ângulos tem a maior abertura, ou seja, qual deles completa quase meia volta. Na letra C, vocês irão responder qual desses ângulos tem a menor abertura, ok? E na letra D, vocês irão responder como vocês fizeram para descobrir as respostas das questões anteriores. Certinho, turma? Façam aí no livrinho de vocês. Quarta questão. Cite 3 objetos ou situações em que podemos identificar um ângulo. Depois, no caderno, represente cada objeto ou situação com um desenho e destaque um ou mais ângulos. Na quarta questão, turma, é bem simples, certo? Vocês irão desenhar nesse espaço, pode ser abaixo da questão, qualquer objeto que possua ângulo, certo? Desenhe qualquer objeto que possua ângulo. Agora, vire a página e coloque na página 68. Certinho? Vamos lá. Danilo pintou os 4 cantos de uma folha retangular. Depois, recortou a folha e juntou esses cantos. Em cada um dos cantos pintados, identificamos um ângulo. Esses ângulos têm a mesma abertura? Justifique. Observem que primeiro, Danilo, ele pintou os cantinhos das folhas. Em seguida, ele recortou a folha e juntou esses cantinhos. Quando ele juntou os cantos para comparar as medidas dos ângulos, olha só o que foi que ele percebeu, que todos ficaram na mesma medida e que todos formavam um ângulo reto, ou seja, um giro de 1/4 de volta. Turma, quando ele juntou os pontinhos das folhas, ele percebeu que os 4 cantinhos têm a mesma medida. São iguais no tamanho, ok? Então, respondam aí. Letra B. Qual das figuras abaixo tem um ângulo com a mesma abertura dos ângulos destacados na folha de Danilo? Turma, vocês irão observar bem todas as figuras geométricas
e responder quais delas tem a abertura que corresponde exatamente a 1/4 de volta. Só essa partezinha aqui, ó, na qual o tamanho da abertura entre as duas retas deve ser igual a 1/4 de volta. Respondam aí no livrinho de vocês. Agora coloquem na página 69. Vamos observar outras estratégias que Danilo utilizou para descobrir novos ângulos, certinho? Observe como Danilo usou a abertura de um dos cantos da folha retangular para comparar com a abertura de outros ângulos. Turma, primeiro Danilo pegou uma folha com o cantinho vermelho para comparar com a abertura de outros ângulos. Para isso, ele observou, ele pegou, aliás, dois objetos, um leque e uma tesoura. Na letra A, vocês irão dizer se a abertura do ângulo formado pelo leque é maior ou menor que a abertura do ângulo reto feito por Danilo. E na letra B, vocês irão dizer se o ângulo da tesoura é maior ou menor que a abertura do ângulo reto feito por Danilo. Certinho, turma? Muito simples. E na segunda questão, faça um desenho em uma folha de papel sulfite e destaque nele um ângulo reto, um ângulo agudo e um ângulo obtuso. Bem facinho, tá? Na segunda questão, vocês irão desenhar um ângulo reto, um ângulo agudo e o outro obtuso. Ok, turminha? Terceira questão. A que ângulo corresponde cada giro da caneta? Ângulo reto, ângulo agudo ou ângulo obtuso? Na terceira questão, vocês vão observar os giros da caneta e escrever qual tipo de ângulo corresponde a cada giro. Se é um ângulo reto, se é um ângulo obtuso ou se é um ângulo agudo, ok? Quarta questão. Classifique cada um dos ângulos destacados em ângulo agudo, ângulo obtuso ou ângulo reto. Nessa questão, vocês irão observar as imagens e os ângulos em destaque de verde para classificar quais os tipos de ângulos correspondem a cada imagem. Se é um ângulo reto, se é um ângulo obtuso ou se é um ângulo agudo. Ok, turma? Bem facinho também. E na quinta questão e última, observe as figuras e descubra em qual delas encontramos exatamente dois ângulos retos. Vocês irão observar bem todas as figuras geométricas e responder quais dessas figuras podemos encontrar dois ângulos retos. Dois ângulos que correspondem a 1/4 de volta, na qual o tamanho da abertura entre as duas retas deve ser igual a 1/4 de volta. Ok, turminha? Por hoje é só e até a próxima aula na nossa correção da atividade. Beijos, turma!